Eu vou caminhando para o final, porque na semana passada, a Corte Especial do STJ deu mais uma decisão desfavorável ao governador do Acre, Gladys de Lima Cameli. O Gladys de Lima Cameli queria suspender o processo, a ação penal que corre contra ele no STJ, onde ele é réu pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, formação de organização criminosa, corrupção passiva e ativa. As penas máximas desses crimes, se ele for condenado, somadas, dá 65 anos de cadeia. As penas mínimas dá 18 anos de cadeia. Portanto, você que só fala que o Bolsonaro vai ser preso, pode esperar que, se for condenado, o Gladys de Lima Cameli, a prisão dele é de cadeia. De prisão, de cadeia, de xilindró. Mas ele entrou com esse recurso. Os ministros do STJ, da Corte Especial, votaram por unanimidade e negaram o recurso do Gladys Cameli. E ainda deram uma aula. A ministra Nancy Andrigues, que é a relatora do processo, ela deu uma aula. O que ela disse? Eu vou ler um pouquinho aqui, vai demorar um pouco, mas é importante você ver. O que é que ela disse? Examina-se agravo regimental interposto por Gladys de Lima Cameli contra a decisão que, na fase do artigo 228, indeferiu o pedido de suspensão do andamento do processo. Ele queria suspender o processo. E a ministra indeferiu. Inconformado, o agravante sustenta em síntese que o pedido de suspensão foi fundamentado, porque há assuntos que serão definidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Os contornos legais para a obtenção do RIF, que é o relatório de informação financeira, por requisição ou em fase de pessoas não investigadas. Assevera que, na situação desse auto, houve requisição do RIF em relação a pessoas não investigadas, havendo identidade com as teses discutidas no tema 1404. Pessoa não investigada, que ele quer dizer, é a ex-mulher dele, é o filho dele. É isso que ele quer dizer. Requer a suspensão dessa ação penal até que o STF examine a modulação dos efeitos sobre a matéria dos autos. A defesa cita a decisão supostamente, preste atenção, tá? A defesa cita a decisão supostamente proferida pelo ministro Gilmar Mendes nos autos. Nos autos, cita o nome dos autos aqui, no qual o relator teria concluído pela necessidade de autorização para que o COAF produza e encaminhe os RIFs a pedido de autoridades investigativas. Você prestar atenção na questão do Gilmar Mendes, supostamente. Conforme consignado na decisão decorrida, a questão em torno do compartilhamento dos RIFs pelo COAF foi expressamente analisada pela Corte Especial no STJ quando do recebimento da denúncia. Aí vem a lição que ela dá nos advogados. Cabe à parte, caso entenda viável, suscitar novamente o tema em sede própria, alegações finais, e não na fase do artigo 228. Extrai-se ainda, outra porrada, de consulta ao sítio do STF, na internet, que o eminente ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão datada de 22 de 8 de 2005, consignando que, abre aspas, ficam excluídas de abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado,
interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência do COAF ou do procedimento fiscalizatório da Receita Federal, criando entraves indevida à persecução penal. Ou seja, o Moraes foi uma canetada que acabou com a festa. Os caras querem acabar com a coisa. Conforme apontado pelo MPF, em sede de contrarrazões, o aresto proferido pela Corte Especial, quanto ao recebimento da denúncia, concluiu pela validade das provas produzidas a partir de disseminação dos RIFs pela COAF e encontra em sintonia com a decisão prolatada pelo relator, não havendo que se cogitar a necessidade de suspensão do trâmite dessa ação penal. Que porrada, hein? Ademais, registres que, embora não seja cabível o questionamento em tese em torno da validade dos RIFs nessa etapa processual, os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, nos autos, cito os autos, respectivamente, proferiram recentes decisões reconhecendo ser legítima a iniciativa do Ministério Público ou da autoridade policial em solicitar diretamente o compartilhamento de informações financeiras e fiscais, desde que respeitados os requisitos legais e o sigilo de informação. Forte dessas razões, nego o provimento ao agravo regimental. Esse é o voto da ministra Nancy Andrighi, que foi aceito por unanimidade. Eu não sei se ainda vai ter algum recurso para esse cidadão. Mas se não tiver, o passo seguinte é a ministra mandar para o ministro relator, João Otávio Noronha, o ministro relator olha o voto da ministra e pede a data de julgamento. E está na hora de ter uma definição sobre essa situação no Acre. O Acre não pode viver pendurado na indefinição jurídica de um governador que é acusado de tantos crimes.